Nunca se fixou num só território. Então isso não é imprescindível. Mas uma das coisas que é necessária e que serve para identificar uma nação é a língua. Geralmente a nação ela tem uma língua em comum e ela, né, identifica a nação toda e, a gente entende como um povo só. O segundo elemento são os elementos históricos, tradições, costumes, religião e direito, e destrinchando eles com vocês também. Os elementos históricos. Primeiro, as tradições. A gente entende por tradições o conjunto de conquistas culturais de um povo, bem como a memória de feitos notáveis de personagens destacados de sua história. Como assim? A gente pode entender como tradição personagens e momentos históricos que a gente teve, que o determinado estado, né, que determinada nação teve durante a história dela. Usando o exemplo do Brasil, a gente tem alguns personagens destacados, assim, sabe, que podem se destacar em várias coisas. Descobertas científicas ou se destacarem nas artes, no esporte, movimentos civis, tudo isso faz parte da tradição da nação. E costumes, né? E a gente entende também como tradições as coisas que a gente vai carregando conosco. Então a gente pode confundir um pouco tradições com costumes, mas tradição de determinada festa, tradição de comer determinada comida em determinada época, isso tudo a gente entende como tradição e geralmente as tradições têm uma história por trás. Os costumes a gente pode entender como o conjunto de uma determinada prática repetidas vezes, sabe? São conjunto de determinadas práticas repetidas várias vezes por várias gerações. Então não é uma coisa que eu faço só hoje, assim, é uma coisa que você faz, seus avós fizeram, seus bisavós fizeram, vem vindo, e você tem aquele costume de fazer. Geralmente também a gente entende que o costume é uma coisa que acaba tornando a consciência coletiva de que aquilo é necessário para manter a organização social, o bem-estar social, enfim, basicamente isso, sabe? E então a gente, né, entende isso como costume. E também, além disso, né, ele é uma coisa que a gente torna, né, aquela nação peculiar, difere ela de outras nações, certo? A religião não tem muito o que falar sobre, basicamente não precisa ter uma religião só, principalmente nas nações modernas, né, hoje em dia. A rigor, então, não precisa de uma nação, de uma religião só para se constituir nação. Como é o exemplo do nosso país, que tem muitas religiões, e isso não é o que constitui a nação brasileira. E o direito, norma constitucionária, eu falei na última aula, que eu dei na última monitoria de semana passada, constitucionário costumeiro, certo? São normas costumeiras que nascem do costume. Então, quando a gente pensa que os costumes é uma fonte objetiva do direito, a gente pode entender que há, então, nas nações uma determinada norma que seria visto como direito, certo? Então, como eu disse, aquela noção de que o costume, a gente tem essa noção que o costume é uma prática que ela é praticada várias vezes, né, repetidamente, por várias gerações, a gente acredita que eles são necessários para a manutenção
do próprio grupo, sabe? Do próprio grupo social e também para manutenção da ordem. E basicamente é isso, sobre os elementos históricos. Já o elemento psicológico, que é no singular, é um elemento só, ele é o elemento mais importante e mais caracterizador, certo? Ele é a síntese dos demais elementos, basicamente é o elemento que une todos a a ficarem juntos, sabe. Então a gente junta os costumes, a tradição, a língua e, iguais, né, de vários indivíduos, e isso gera um sentimento de querer viver junto. Não só é aquele de necessidade, sabe, da gente ter a necessidade de ficar juntos para nos mantermos, bem, sabe, para as nossas necessidades serem supridas e para a nossa sobrevivência também, mas realmente é esse sentimento de querer estar com o outro. A gente chama de alma coletiva. Bom, então a gente tem, depois disso tudo, que nação é a sociedade natural dos homens, na qual a convivência e, sobretudo, o culto das mesmas tradições, o respeito aos mesmos costumes e uma língua comum levam à consciência nacional singular. Então, a sociedade natural dos indivíduos, né, com a convivência e com eles respeitando as mesmas os mesmos costumes, né, ou seja, seguindo as mesmas, não os costumes mesmo, mas seguindo as mesmas práticas, né. O culto das mesmas tradições, eles respeitarem, os mesmos eventos, né, as mesmas tradições mesmo, né. E uma língua em comum que vai unir eles todos ainda mais, isso leva a uma consciência nacional singular, que é aquela consciência do grupo, né, de pensar no bem-estar do grupo e deles estarem juntos. E se ter esse sentimento de pertencer, a algum lugar, especificamente nesse caso, aquele grupo. E o Estado, então, diferente da nação, né, o Estado, ele é uma nação politicamente organizada. É uma nação, a gente pode dizer uma nação evoluída, politicamente organizada, e isso a gente vai entender mais para frente, conforme a aula for seguindo. Bom, passando para o próximo tópico, a gente tem a origem do termo Estado. A gente percebe que as sociedades primitivas, elas não tinham Estado, não tinham Estado, não tinham, além disso, tribunais, força policial, nem governo, como a gente bem sabe. Então, o que tomava o lugar da lei era o costume. Provavelmente, esse termo de Estado, né, o Estado, ele surgiu com o desenvolvimento da agricultura, principalmente como a gente pode entender como principal o motivo mais importante, porque eles precisavam de mais organização numa sociedade mais evoluída, que era uma sociedade, que iria se fixar em algum lugar e tal. E que com isso iam criar direitos e deveres que os costumes só não bastariam. E precisaria de órgão, como força policial, tribunal, e um governo mesmo para tomar conta de todas aquelas pessoas. E a gente tem que o termo Estado, ele não é usado somente com o E maiúsculo, a gente pode usar ele com o E minúsculo também, para falar de estágio, fase ou maneira de ser, né. Um um estágio é um determinado, eh, um determinado ponto em que a gente para, né, fase também, e maneira de ser é basicamente o estar alguma coisa, né, estado de, sei lá, tá feliz, tá triste, basicamente isso.
E aí, nesses casos, a gente usa o Estado com o E minúsculo. E quando a gente vai falar de Estado, propriamente mesmo Estado de, de governo, tal, a gente usa o E maiúsculo. Justificação do Estado. Umas perguntinhas, duas, na verdade. Por que existe o Estado? Pela necessidade do homem em satisfazer suas necessidades. Mas a sociedade também, certo? Sim, mas a sociedade decorre de um impulso sociológico, já o Estado é uma sociedade mais complexa, com vínculos jurídicos e políticos. Então, o que a gente tem aí? É que o Estado ele surge da necessidade do homem de satisfazer suas necessidades. Mas agora não é só, como a sociedade, as necessidades sociológicas, as nossas necessidades de estar com o outro. Agora a gente tem aquela necessidade de uma necessidade mais complexa, em que a gente precisa criar, né, vínculos jurídicos e políticos com aqueles outros indivíduos. E isso que difere um Estado de uma sociedade. O Estado é uma sociedade mais complexa. E a gente tem duas teorias explicativas de sociedade que cabem para o Estado também, que são a teoria teológica, que acredita num toque divino na formação da sociedade, né? No caso do Estado, e a gente tem as teorias contratualistas, que elas que é quando explica-se, né, que é quando os homens eles entendem que eles precisam se unir, né, que eles sozinhos já não basta, então eles acabam se unindo, se juntando com outros e abrem em parte, né, abrem mão em parte de algumas das suas liberdades, cada um deles, né? E, enfim, como eu havia dito no slide anterior, muitos estados surgem, a criação do estado, na verdade, né, ele se dá por vários fatores, a gente tem muitos motivos, e um dos mais importantes é do desenvolvimento da agricultura, de quando eles se fixaram em locais, e a gente tem outros motivos também, como fixação de sociedades antigas em determinado território, algumas causas militares, né, como precisar criar um estado ali para impedir determinada invasão e tal, ou ter um povo dominado e criar ali um novo estado, e também pelas pessoas, né, entenderem que os costumes que eles tinham, né, de determinada ali sociedade, eles não bastavam, então eles precisavam de algo maior, que no caso é o Estado. Enfim, e aí a gente tem que ir para o Estado também, como eu havia dito, não basta só esse espírito associativo, né? Essa coisa de querer estar junto, a gente tem que ter uma vontade dirigida à sua criação efetiva. Então, uma coisa a criação ela é assistida, toda planejada. E essa criação do Estado de forma dirigida se dá pela institucionalização do poder. E eu vou falar da institucionalização do poder no próximo slide. Bom, Estado, a evolução e a institucionalização do poder. A gente começa que, né, o início de tudo são as famílias, uma família. A gente entende por família o casal e a prole, né, os filhos. E essa família se junta com outras famílias e eles formam um clã. E esses clãs vão se juntando e formam uma tribo. E as tribos vão se juntando e formam uma nação. E aí chega um momento que a gente precisa de uma coisa mais complexa, de algo mais organizado. Não que uma nação não seja organizada, mas agora uma organização jurídica, uma organização política, que sirva para todos. Então, a gente passa para o próximo estágio, que é o Estado. E, enfim, o Estado, então, ele é a forma mais complexa que a nação, e ele surge quando o poder é institucionalizado. Ou seja, o que é o poder institucionalizado? É quando ele não se confunde mais com uma pessoa ou com as pessoas que o exercem.
ele vai continuar ali, independente de quem está exercendo ele é uma coisa despersonalizada, sabe? Ele não serve só para uma pessoa, sabe? E, e é aquilo de. Como eu vou explicar? Basicamente isso mesmo, da pessoa não se confundir mais, acho que isso fica claro. De quando o Estado ele é institucionalizado, ele não se confunde mais com a pessoa que está exercendo ele, sabe? Ele é uma coisa que existe ali em cima de tudo e de todos, independente de quem está ali aplicando ele sobre as pessoas. E o Estado também, ele nasce assim, ele fica claro e tem a institucionalização do poder quando a gente tem um governo, claro, um governo com, com os órgãos bem definidos, as funções bem definidas, e também quando fica claro quanto às normas. Então, a gente tem todo um ordenamento jurídico ou de costumes, mas fica claro o que vai acontecer caso essas normas sejam desrespeitadas e como elas devem ser executadas. Bom, sobre a formação e extinção do Estado, a gente tem 4 formas de caracterizar, não, organizar, tipo etiquetar, sabe? 4 formas de dizer como o Estado nasceu, sabe? A gente tem o modo originário, que é quando o Estado, determinado Estado, nasce realmente a partir da institucionalização de um poder, do poder político da nação, que seria mais ou menos quando as pessoas de determinada nação decidem ter uma organização mais sofisticada do que aquelas que elas vivem. Então, vai além dos vínculos, eles querem uma coisa além só dos vínculos de natureza social, afetiva, do sentimento de pertencimento ao grupo. Eles querem algo além de só ter costume, né, de ter só costumes em comum, tradições, língua em comum. Eles querem uma coisa, um passo a mais, sabe? Uma coisa mais sofisticada ainda. E essa organização do poder político, né, a institucionalização dele, ele se dá de modo que define as normas de sobrevivência, a, a sua execução, de modo geral para todos, indistintivamente, e a aplicação concreta caso essas normas sejam violadas. E disso tudo resulta as 3 funções governamentais, que a gente falou na aula passada, o executivo, o legislativo e o judiciário. Como modo secundário, a gente tem aqueles estados que se unem para formar um só, que está no slide, mas a gente também tem a possibilidade de um estado que ele se fraciona para formar vários outros. Com um exemplo desse de formar vários outros, a gente tem o Império Austro-Húngaro, que depois da Primeira Guerra Mundial ele se dividiu em vários estados. E desses de vários estados que se unem para formar um outro, a gente tem como exemplo federação e confederação, que a gente vai falar, acho que nas próximas aulas, sobre cada um desses especificamente com mais detalhes. O modo derivado são estados sólidos que colonizam outros territórios. Então, justamente aqueles estados, como o nosso, por exemplo, nosso país, que foi colonizado por um, mas a gente ganhou, né? A gente lutou pela nossa independência e nascemos como um outro estado, diferente daquele que nos colonizou. E por último, a gente tem o modo aglutinador, que é quando uma mesma nação ela está pulverizada em pequenos estados. A gente tem como exemplo a Itália e a Alemanha, até metade do século
XIX, que estavam divididas em reinados, principados e repúblicas, num só, antes delas se juntarem para formar realmente uma única nação soberana. Sobre Estado e direito, a gente fala sobre os vínculos políticos e vínculos jurídicos. Os vínculos políticos é aquele vínculo, principalmente, que são as relações que vai existir entre o Estado e os indivíduos que ostentam aquela nacionalidade. E é aí que vem, que cria-se, né, aquele direito de eleger os representantes e de ser elegido para representar. Então, esses são os vínculos políticos. E os vínculos jurídicos são relações né, bilaterais, quando existem relações bilaterais, atributivas e coercitivas, que elas vão se estabelecer entre os diversos indivíduos. Então, no mesmo estado, vários indivíduos eles vão ter relações ali criadas um com o outro, e elas podem ser atributivas, bilaterais, ou coercitivas, de imposição, ou de relação mútua, né? Eu faço e você faz em troca. Enfim, basicamente isso que mistura o Estado com o direito. O, o, esse vínculo político e vínculo jurídico, a gente pode entender, né, que os vínculos políticos são basicamente o governo e os vínculos jurídicos são as leis, que a gente também chama de elementos formais do Estado. O conceito de Estado. Bom, Estado, ele é a sociedade necessária em que se observa o exercício de um governo dotado de soberania a exercer seu poder sobre uma população no determinado território, onde cria, executa e aplica seu ordenamento jurídico visando ao bem comum. Basicamente, então, o Estado é uma sociedade necessária, como a gente já estudou na aula passada, a sociedade necessária são aquelas que independem da nossa vontade para existir, sabe? A gente faz parte delas necessariamente, sem a opção de fazer ou não parte, em que se observa o exercício de um governo dotado de soberania, a gente falou da soberania também na aula passada, então os indivíduos escolheram dar aquele poder para o governo e ele tem, vamos supor, poder incontestável, incontrastável sobre sobre todas as outras sociedades que existem naquele estado. A exercer seu poder sobre uma população em um determinado território, onde cria, executa e aplica seu ordenamento jurídico, os três poderes, que visando ao bem comum. Dentro dessa frase e desse conceito, a gente pode tirar alguns elementos para a formação do Estado. E a gente vai falar deles na próxima monitoria, bem detalhadamente. Mas passando assim por cima, só para vocês saberem, temos os elementos materiais, o território e a população, então que forma os elementos materiais. É a base fixa, onde naquela nação, né, que povo vai se estabelecer, e a população, que é esse povo. Os elementos formais é o ordenamento jurídico, mais um governo soberano. Ordenamento jurídico são as leis daquele estado, e o governo soberano é o governo que vai aplicar esse ordenamento, aplicar, executar e criar esse ordenamento. E o elemento final do Estado é o bem comum. Ele visa, então, a gente pode chamar de elemento final mesmo, estava confundindo com o da sociedade. O bem comum, ele visa o bem do todo, sabe? O bem de todos os indivíduos que fazem parte dele. E para finalizar a nossa monitoria hoje, a gente tem a natureza do Estado. E o Estado, ele é a sociedade política
por excelência. Então, é a sociedade com os vínculos políticos e com as relações entre as pessoas de, né, ter, estarem vivendo dentro dela e elegendo seus representantes. E as pessoas que, né, se elegem para serem as representantes dessas pessoas. E o Estado, ele é uma sociedade necessária, como eu disse, e tem soberania. Então, ele está acima de todos os outros estados, né? Dos outros estados, das outras sociedades. E um estado não pode vir aqui e entrar dentro de outro estado para desrespeitar ele, sabe? E ele não tem um poder que se iguale a ele dentro dele mesmo, sabe? Se iguale ou se sobrepõe a ele. E, enfim, eu acabo aqui a monitoria com esse último slide. Parei de compartilhar com vocês a minha tela. E foi bem rapidinho. Eu não vou dar início à o próximo tópico, que são os elementos do Estado, porque ele é mais compridinho e eu vou precisar de uma outra aula. E agora não daria tempo, então prefiro terminar. E falar para vocês que eu não costumo resolver exercícios na monitoria, porque acaba que não existem tantos exercícios assim pertinentes que a gente acha na internet para monitoria, sabe? E então eu tenho que criar eles e eu ainda não tive tempo de fazer nenhum que eu acho que fique bom. Mas eu vou tentar fazer isso para a próxima prova de vocês, porque fiquei sabendo que vocês não foram muito bem na prova. E eu espero que isso mude agora nessa última avaliação. Enfim, no geral é isso. Muito obrigada e até a próxima monitoria.